Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump defendeu um acordo de cessar-fogo entre Israel e Irã. Antes de embarcar rumo ao Canadá para a cúpula do G7, Trump disse que os Estados Unidos vão continuar apoiando Israel. Ele afirmou que é hora dos dois lados chegarem a um acordo, mas acrescentou que, em alguns casos, os países precisam lutar. Ele não confirmou se pediu a Israel que suspendesse os ataques contra o Irã. Nesse fim de semana, Trump negou qualquer envolvimento dos Estados Unidos no ataque ao território iraniano, mas fez um alerta. Disse que, se bases americanas forem atingidas pelo Irã, a resposta militar será, nas palavras dele, em níveis nunca vistos antes. Então, quem chega para fazer uma análise é o Vitélio Brussolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Vitélio, você acredita que o Irã faria algum ataque mais direto em relação aos Estados Unidos? Kelly, o Irã prometeu que faria isso se fosse bombardeado, porque os Estados Unidos têm 34 mil soldados no Oriente Médio, muitos deles no Iraque, vizinho ao Irã. Mas os Estados Unidos deixaram claro que não participaram diretamente do ataque de Israel, sabiam que o ataque seria promovido, mas não participaram. Os Estados Unidos só têm atuado na defesa de Israel, interceptando os mísseis que o Irã lança, alguns desses mísseis. E o Trump deixou muito claro que se bases americanas forem bombardeadas na região, ou se algum ataque acontecer contra os Estados Unidos, isso inclui, é claro, ataques terroristas dentro de território americano, o Irã sofreria as consequências, porque os Estados Unidos entrariam diretamente nessa guerra, Kelly. Pois é, esse conflito, ele realmente deixa o mundo em pânico, né? E aí, acho que é o momento, Vitélio, que você está aqui com a gente, é uma oportunidade para a gente esclarecer por que essa tensão causa tanto temor global. Olha, Kelly, o conflito envolve duas nações que são historicamente inimigas desde 79. Antes disso, o Irã era um aliado de Israel e dos Estados Unidos, mas aí teve um golpe, de Estado em 79, foi a Revolução Islâmica que levou os ayatollahs ao poder, primeiro o Khomeini e depois o Khamenei, que é quem está no poder até agora, está com 86 anos e não tem um sucessor. O Irã, historicamente, jura a destruição de Israel publicamente, chama os Estados Unidos de Grande Satã e Israel de Pequeno Satã, vê Israel como uma representação dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã financia grupos terroristas para destruir Israel, então o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis. O Irã era um dos financiadores do governo do Bashar al-Assad, que caiu no fim do ano passado, a Rússia era outro financiador. E, por outro lado, Israel vê o Irã como uma ameaça existencial que está prestes a produzir sua primeira bomba atômica e que já teria urânio suficiente para produzir 9 dessas bombas, talvez 15, algumas versões dizem, dependendo do tamanho das bombas, da quantidade de urânio que seria colocado em cada ogiva. Alegadamente, o Irã tem 400 quilos de urânio para bombas nucleares, já é purificado até 90%, e com esses 400 quilos seria possível construir muitas bombas. Você pode fazer bombas nucleares com 10 quilos, com 25 quilos de urânio. Então, Israel percebe isso como uma ameaça existencial. Israel é um país pequeno, com 10 milhões de habitantes, muitas pessoas concentradas em poucas cidades. Então, 9 bombas seria uma ameaça de destruição de todo o Estado israelense, Kelly. Vitélio, chega a informação para a gente que militares israelenses declararam que identificaram mísseis lançados pelo Irã rumo a Israel. Inclusive, sirenes foram acionados em Haifa, no norte de Israel. A gente pode dizer que era uma questão de tempo esse conflito escalar, desde o ataque do Hamas, em território israelense. A gente sabe que o Irã, ele financia vários grupos terroristas. A gente pode dizer que esse conflito era uma questão de tempo? Kelly, se as pessoas buscarem as nossas entrevistas do ano passado, elas vão me ouvir dizendo que Israel iria atacar o programa nuclear do Irã. Inclusive, você me perguntou isso no ano passado e eu disse que isso iria acontecer.
Foi até uma surpresa que não tenha acontecido no fim do ano passado. O Biden, na época presidente dos Estados Unidos, vetou esse ataque, o Putin se posicionou contra e o Trump, que era candidato na época, disse que era um desperdício Israel não atacar a infraestrutura nuclear do Irã, era um desperdício de oportunidade. Depois que chegou ao poder, o Trump mudou de posição e disse que tentaria negociar um acordo nuclear com o Irã, mas vem pressionando o Irã a aceitar esse acordo. Inclusive, era para ter uma rodada de negociações, a sexta rodada ontem. O Irã não compareceu. O Trump vem dizendo que é melhor o Irã negociar logo esse acordo antes que Israel destrua tudo. Então, na verdade, a sua pergunta, sim, era uma questão de tempo. Israel não vai tolerar que o Irã tenha armas nucleares, Kelly. E, Vitelli, um funcionário de alto escalão do governo norte-americano disse que o presidente Donald Trump vetou um plano israelense para matar o líder supremo do Irã. Segundo a declaração, os Estados Unidos descobriram que o governo israelense tinha o Ayatollah Ali Khamenei como um dos alvos da ofensiva. O presidente Donald Trump foi contra a ação e pediu que Israel não executasse o plano. O primeiro-ministro de Israel evitou comentários sobre o assunto, mas sugeriu que o país havia eliminado o chefe da inteligência iraniana, Vitelli. O Khamenei está com 86 anos, não tem sucessor. É muito questionável se ele poderia fazer o filho dele como sucessor, porque esse regime dos ayatollahs substituiu uma monarquia sanguínea, né, passava o direito de poder por sangue. Essa monarquia do Reza Pahlavi. Então, esse regime se opõe à passagem do poder por via paternal. Então, o Khamenei já não tem muito tempo de vida pela idade avançada e não se saberia quem ficaria no lugar. Provavelmente seriam representantes da Guarda Revolucionária Iraniana, que é uma guarda formada para controlar a população do Irã. Essa guarda, inclusive, controla as forças armadas do Irã. A população do Irã, é importante que as pessoas saibam, há pesquisas, muitas pesquisas demonstrando a insatisfação da população do Irã com esse regime há muitos anos. 81% da população não gosta desse regime que está aí há 46 anos, é uma ditadura teocrática, só tem 15% de apoio. Então, quem ficaria no poder do Khamenei é uma incógnita e provavelmente essa é a razão do Trump ter vetado um ataque de Israel contra o Khamenei, Kelly. Pois é, Vitélio, tem mais notícias chegando aqui para sua análise, porque é o seguinte, o presidente do Irã fez novas declarações sobre o conflito. Ele disse que o país não procurou a guerra nem começou o conflito. Além disso, o líder reafirmou que o Irã não pretende desenvolver armas nucleares, mas vai buscar o direito de acesso à energia nuclear e pesquisas no setor. O presidente disse também que a lei do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, é contra armas de destruição em massa. Ontem, o presidente disse que o Irã não vai continuar negociando o programa nuclear com os Estados Unidos se Israel continuar com os ataques. Já o primeiro-ministro israelense afirmou que o país está disposto a cancelar a ofensiva se o Irã aceitar as exigências dos Estados Unidos para o fim do programa nuclear. E apesar das declarações do presidente iraniano de que o país não deseja desenvolver armas nucleares, o parlamento do Irã vota hoje um projeto que retira Teherã do Tratado de Não Proliferação Nuclear. O acordo, ratificado pelo Irã lá em 1970, garante aos países signatários o direito de buscar energia nuclear civil. Em troca, eles devem renunciar às armas atômicas e cooperar com a Agência Nuclear da ONU. Segundo a mídia estatal do Irã, a proposta de retirar o país do tratado ainda está nos estágios iniciais. Um porta-voz do governo disse que os acontecimentos com Israel afetam naturalmente as discussões estratégicas do Estado. Vitélio. Bom, vamos começar do início, né? O Irã tem um programa de enriquecimento de urânio para fazer armas. Nós sabemos disso porque para ter um programa de uso civil, que é o que o Pezeshkian, o presidente do Irã, está dizendo, você enriquece urânio a 20%. O Irã está enriquecendo urânio a 90%. Há muito tempo já tinha enriquecido a 63%. O enriquecimento ele é em escala geométrica. O enriquecimento de urânio se dá por centrífugas que separam os isótopos do urânio. Então, veja, não é verdade isso que ele afirma. O Irã tem, sim, um programa. Inclusive, em 2002, o Irã tinha instalações clandestinas para fazer armas atômicas. A ONU descobriu e o Irã foi punido
países que hoje são seus aliados. A Rússia e a China, por exemplo, impuseram sanções ao programa clandestino do Irã. Na mesma época, a Coreia do Norte saiu do Tratado de Não Proliferação porque também fez bombas atômicas secretamente. Hoje a Coreia do Norte tem 50 ogivas e faz testes com essas armas nucleares, já fez 6 testes. Então, ninguém acreditava no Irã. Essa foi uma das razões que levaram o Trump a sair do tratado no primeiro mandato dele, do acordo com o Irã. E depois o Irã não quis mais voltar para esse acordo. A exigência era de que ele interrompesse totalmente o seu programa nuclear. Agora, veja só, Kelly, o Tratado de Não Proliferação, que o Irã é signatário, que aderiu, é um tratado de 1968, entrou em vigor em 1970 e 189 países do mundo são membros. Quem não é membro? Israel, a Coreia do Norte, a Índia e o Paquistão. Então, Israel tem armas atômicas, não admite, mas também não nega, são cerca de 90 ogivas, mas Israel não tem uma política de promover uma guerra indireta com o Irã, por exemplo, que financia grupos terroristas e abertamente quer destruir Israel. Então, existe uma questão aqui de equilíbrio da balança de poder. Israel não vai tolerar que o Irã tenha essas armas nucleares porque o Irã publicamente diz que quer a destruição de Israel, Kelly. Pois é, Vitélio, e pelo que a gente viu até agora, nesse conflito recente, né, vários cientistas ligados, né, ao desenvolvimento dessas armas foram eliminados em território iraniano. Como que você avalia, né, essa ação de Israel nesse sentido de tentar combater o avanço do Irã a uma arma nuclear? Não é de hoje, não. Israel vem matando cientistas nucleares do Irã já há muitos anos. Esse é o trabalho do Mossad, que é a agência de inteligência estrangeira de Israel. Dentro do país tem o Shin Bet, que é um serviço interno, e tem o Aman, que é a inteligência das Forças Armadas. Então, provavelmente o Aman também esteve envolvido no assassinato desses cientistas nucleares. Israel vem tentando atrasar há muito tempo esse programa nuclear do Irã, mas desta vez o Irã estava muito próximo a colocar parte desse urânio em mísseis, que o Irã tem muitos, tem 3 mil mísseis, e ter a arma nuclear para dissuadir Israel, talvez para atacar Israel e também para os seus vizinhos. Ninguém na região tem interesse que o Irã tenha armas nucleares, nem a Arábia Saudita, nem a Turquia, nem outros países da região, Kelly. Vitélio, tem uma outra notícia chegando aqui para a gente, eu acho importante ter a sua análise, porque o Kremlin confirmou que o governo russo pode atuar como mediador do conflito no Oriente Médio. O assunto foi tratado entre Vladimir Putin e Donald Trump em uma ligação telefônica ontem. O presidente norte-americano se mostrou aberto à possibilidade. O porta-voz do governo russo ressaltou que os ataques estão se agravando, estão agravando a crise e que as causas do conflito devem ser abordadas. Na semana passada, antes da escalada na tensão, a Rússia havia proposto remover o urânio enriquecido do Irã para converter em combustível de reatores civis. O Kremlin afirmou que a proposta de armazenar urânio iraniano continua valendo, Vitélio. É claro que o Putin quer o urânio do Irã, né, Kelly? Nesse momento que ele ameaça uma guerra nuclear contra a Europa, né? Quanto mais urânio enriquecido ele tiver, melhor. A questão é que ninguém leva a sério o Putin como mediador de um conflito. Ele está em guerra há 3 anos e 4 meses com a Ucrânia. A Rússia recebe os drones Shahed que o Irã produz e usa esses drones para atacar a Ucrânia, inclusive bombardeando áreas civis, matando pessoas que não têm nada a ver com a guerra dentro da Ucrânia. O Irã é um aliado da Rússia. Se o Irã cair, prejudica a posição russa no Oriente Médio, Kelly. Pois é, e a gente continua aqui avaliando algo que é importante para todo mundo entender, que os conflitos estão interligados, não é? Você acabou de dizer que o Irã acaba apoiando a Rússia. E onde que entra a China no meio disso tudo, Vitélio? A China fez uma mediação entre Irã e Arábia Saudita em 2023 que reatou as relações diplomáticas entre esses dois países. Os dois têm uma rivalidade histórica sobre o controle, a hegemonia na região das populações muçulmanas. E a China tem, então, um interesse ali, mas a China também compra muito petróleo do Irã, gás também, gás natural. O Irã é o 4º maior, aliás, o Irã produz 4% do petróleo mundial, 3,9%, que são os dados que nós temos de 2023. Então, a China tem interesse na energia e tem interesse geopolítico na região
Inclusive, veja só, o Irã é um país membro do BRICS, tá? Ingressou. A Arábia Saudita também foi convidada, mas não ratificou a sua presença ainda no grupo. Mas o Irã é um país convidado para estar no Brasil no mês que vem, no encontro do BRICS, Kelly. Pois é, vamos seguir acompanhando. De que forma, né, você vê o BRICS hoje, Vitélio? Qual é a relevância, de fato, desse grupo que começou lá atrás meio que desacreditado, né, vamos dizer assim, e que veio aí, conferindo, né, acompanhando o crescimento de China e Índia de uma forma muito diferente, né, em relação a demais países como o Brasil? O BRICS é um grande clube da China hoje. O Brasil era contra a expansão do grupo porque achava que perderia poder no grupo e, de fato, isso aconteceu. Então, o BRICS hoje é visto como um grupo comandado pela China, um grupo informal, não tem sede, não tem estatuto, tem alguns traços formais, como o Banco do BRICS, que tem muito dinheiro da China, por sinal. Então, é visto como um grande clube comandado pela China e o segundo no comando é a Rússia. O Brasil tem cada vez menos espaço nesse grupo e é muito questionável como o Brasil tem se posicionado nesse grupo, porque ele faz frente a aliados tradicionais do Brasil, como a Europa, por exemplo. Nós estamos negociando um acordo Mercosul-União Europeia. A Europa não vê com bons olhos o alinhamento do Brasil com a Rússia, por exemplo, o presidente brasileiro indo celebrar eventos ao lado do presidente Putin, cercado de ditadores. Portanto, esse alinhamento diplomático do Brasil também é bastante questionado, Kelly. Só para a gente fechar esse ponto em relação ao governo russo, que obviamente você já disse, olha, claro que o Putin gostaria desse urânio do Irã, mas qual é a sua opinião em relação aos Estados Unidos nesse ponto? Os Estados Unidos como mediadores do conflito, eu imagino que seja essa a pergunta. E também em relação ao próprio urânio, Vitélio, né? Porque, será que os Estados Unidos iriam concordar, por exemplo, nesse caso? É claro que não. Ninguém quer que a Rússia tenha mais urânio enriquecido, Kelly. Isso daí Nós já vimos esse filme acontecendo quando a Ucrânia entregou seu arsenal nuclear para a Rússia em 1994, no Memorando de Budapeste, quando a Rússia prometeu proteger a Ucrânia e agora a ataca. A Rússia não é confiável, ninguém confia. E também ninguém confia na atual administração dos Estados Unidos. Então, nesse momento, o que fazer com o urânio enriquecido, caso ele venha a ser capturado, porque o mais provável é que sejam bombardeadas aquelas instalações e que esse urânio fique soterrado. Existe, inclusive, dúvidas sobre se esse bombardeio poderia gerar vazamentos que poderiam contaminar a região. Existe uma preocupação da Agência Internacional de Energia Atômica com isso, mas não é do interesse de ninguém que grandes potências tenham acesso a esse urânio e nem as grandes potências querem que outros países tenham, Kelly. Vitélio, outra notícia importante chegando aqui no Conexão, os líderes do G7 estão reunidos no Canadá para a cúpula anual do bloco. O chanceler alemão afirmou que o objetivo mais importante do encontro é que as 7 maiores nações industriais do mundo cheguem a um acordo frente aos conflitos mundiais. Os recentes ataques entre Israel e Irã elevaram os preços globais do petróleo. Além disso, os países ainda devem abordar a guerra na Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia defendeu mais pressão sobre a Rússia por meio de sanções para garantir um cessar-fogo. O primeiro-ministro britânico disse que acredita que o grupo dos 7 está em união para pedir uma desescalada no conflito entre Israel e Irã. O evento também marca o primeiro encontro de Donald Trump com os líderes. Inclusive, essas são imagens ao vivo, hein, de Donald Trump, que você acompanha em primeira mão aqui no Conexão, né? Então, esse é o primeiro encontro dele com os líderes do bloco desde que assumiu a presidência. A cúpula foi organizada pelo primeiro-ministro canadense. Segundo ele, com o objetivo de acalmar as diferenças entre as 7 principais economias avançadas do mundo. E a gente, como sempre, em momentos importantes, aqui cobrindo juntos, hein, Vitélio? Imagens ao vivo de Donald Trump. Pois é. O que é certo já nessa reunião do G7 é que ninguém vai concordar que o Putin seja mediador de nada. Inclusive, esse grupo, a maior parte deles, a França, o Reino Unido, a Comissão Europeia, está todo mundo em guerra contra a Rússia, uma guerra ainda indireta nesse momento. E a França e o Reino Unido já disseram isso publicamente. Por mais que o Trump tenha acenado positivamente para o Putin, porque ele quer agradar o Putin, ninguém na Europa concordaria com isso.
Além disso, Kelly, amanhã vai ter uma reunião da Comissão Europeia, né, da União Europeia, para discutir justamente a guerra no Oriente Médio, porque essa guerra está interligada com a guerra enfrentada pela Ucrânia, Kelly. Pois é, e essa reunião do G7, né, obviamente, ela tem uma característica muito diferente, porque mais uma tensão no mundo, né, Vitelli? A gente tem acompanhado aqui nos últimos anos como as relações internacionais mudaram e estão mudando por conta dos conflitos, por conta de questões econômicas, e isso, obviamente, influencia nas pautas, nas relações diplomáticas entre os países, não é? É verdade, é que eu só quero dizer uma coisa, o presidente Lula está nessa reunião do G7, o presidente Trump também está lá, e não há nenhuma expectativa de que os dois terão qualquer reunião, o que não é bom para o Brasil. Pois é, o Brasil está sofrendo sanções dos Estados Unidos. Pois é, a gente acompanhou a chegada do Macron também, né? E veja, é um momento que realmente a gente tem que tentar conversar com todo mundo, né, Vitélio? É um momento muito sensível. Então, algumas posições de determinados países influenciam em várias áreas. E no momento que está tão complicadas as relações, tão tensas, né? Fica ainda mais difícil, mais sensível, né? Eu não entendo por que não vai ter uma reunião. Os Estados Unidos estão impondo 10% de tarifas ao Brasil. E o nosso comércio com os Estados Unidos é deficitário. Nós temos um déficit com os Estados Unidos. Então, é incompreensível. Os Estados Unidos ainda são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e é o país estrangeiro que mais investe no Brasil. Por que não foi agendada uma reunião com os dois presidentes, já que os dois estarão lá muito próximos um ao outro? É uma pergunta que precisa ser respondida pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo governo do Brasil, Kelly. Pois é, vamos seguir de olho, né? Sempre acompanhando, contando com as suas análises, torcendo por dias melhores, Vitélio. Essa é a verdade, né? Muito obrigada, viu, por estar sempre com a gente aqui. Uma boa tarde para você e até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada.